dos nossos maiores medos que nos assombra quando nos aventuramos pelo mundo e interagimos socialmente é o receio de sermos considerados chatos. Entretanto, a boa notícia e uma verdade fundamental é que ninguém é verdadeiramente chato. Essa imagem só se arrisca a se formar quando falhamos em compreender nossa essência interior ou não ousamos, ou não sabemos como, comunicá-la aos outros. Afirmar que não há nada nem ninguém inerentemente entediante é uma das grandes lições da arte. Muitas obras de arte mais gratificantes não retratam elementos extraordinários ou alegres. Elas abordam um cotidiano de maneira especial, com sinceridade incomum e abertura à experiência genuína. Da mesma forma, assim como não há margens de rio, árvores ou dentes de leão entediantes em pinturas, não existem pessoas inerentemente chatas. O ser humano, observado em sua essência com honestidade e sem artifícios, é sempre interessante. O que rotulamos como uma pessoa maçante, na verdade é alguém que não teve a coragem ou a concentração para nos contar como é ser do seu jeito. Por outro lado, é muito persuasivo quando conseguimos expressar verdadeiramente nossos desejos, invejas, arrependimentos, sonhos e emoções que nos fazem chorar. Aquele que relata fielmente suas experiências de existência tem a capacidade de cativar outras pessoas. A pessoa interessante não é aquela a quem aconteceram coisas óbvias e extremamente interessantes, como viajar ao mundo, conhecer pessoas importantes ou até mesmo participar de eventos geopolíticos. Também não é alguém que fala de forma erudita sobre temas culturais, históricos ou científicos. Ser interessante envolve tornar-se um ouvinte atento e autoconsciente, um correspondente confiável e honesto, capaz de compartilhar os temores do próprio coração e mente. Dessa forma, podemos oferecer relatos autênticos sobre a compaixão, o drama e a estranheza de estar vivo. Mas quais são os elementos que nos impedem de sermos verdadeiramente interessantes como somos na realidade? Primeiramente e crucialmente, nos tornamos entediantes quando perdemos a fé de que nossos sentimentos têm o potencial de interessar os outros. Por modéstia ou hábito, deixamos de lado nossas percepções mais significativas para seguir convenções respeitáveis, mas vazias, que acreditamos impressionar. Ao contarmos histórias, enfatizamos os detalhes externos, em vez de compartilharmos as camadas de sentimentos que estão subjacentes aos fatos. Muitas vezes, tagarelamos inconscientemente para o mundo, pois nos falta a coragem de olhar para dentro com sinceridade e sem hesitação. Parece significativo que a maioria das crianças de 5 anos seja muito menos entediante do que adultos de 45 anos. O que torna essas crianças encantadoras não é a quantidade de sentimentos interessantes que possuem, mas sim o fato de serem correspondentes sem censura desses sentimentos. Sua inexperiência no mundo faz com que sejam instintivamente leais a si mesmas. E, portanto, elas nos dizem sinceramente o que realmente pensam sobre as pessoas ao seu redor, seus planos mirabolantes de mudar o mundo e as suas opiniões sem filtros sobre as coisas do dia a dia. Nos tornamos chatos não por natureza, mas por uma vontade fatal que começa a reinar em nós na adolescência para que possamos parecer normais. Porém, mesmo quando somos honestos sobre os nossos sentimentos, ainda podemos ser maçantes, porque muitas vezes não os conhecemos tão bem quanto deveríamos, e acabamos presos apenas em enfatizar uma emoção em vez de explicá-la detalhadamente. Podemos afirmar com uma grande ênfase que uma situação foi extremamente excitante, terrível ou linda, mas somos incapazes de fornecer detalhes relacionados que permitiriam às pessoas entenderem visceralmente a situação em si. Felizmente, o dom de ser interessante não é exclusivo nem dependente de um talento excepcional. Ele requer direção, honestidade e foco. A pessoa que consideramos interessante é essencialmente alguém consciente do que todos desejamos profundamente nas relações sociais, que é um vislumbre sem censura desse sonho curto que chamamos de vida pelos olhos de outras pessoas, e uma reafirmação de que não estamos completamente sozinhos com tudo que soa mais desconcertante, peculiar e intenso em nós.